Você sabe que quando nós planejamos algumas coisas, ela nem sempre sai como nós esperávamos, né, irmãos? O meu mousepad não está funcionando, mas o Senhor é bom e vai providenciar todas as coisas. Amém. Porque Ele é Deus. E nós não dependemos de mais nada a não ser do Espírito. Amém. Que em nós executa todas as coisas. Amém? Irmãos, vamos iniciar hoje pequenos estudos relacionados a conflitos, questões e conflitos da vida. Né? Não vamos com certeza exaurir esses temas, porém vamos pincelar sobre o assunto, assuntos que os irmãos já conhecem, já ouviram, porém que o Senhor quer nos falar novamente. Amém? E com certeza o Senhor sabe o que está fazendo, né, irmãos? Com certeza Ele sabe. Então vamos ler aqui Gênesis. Capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 4. Gênesis 2, 4, que fala a respeito da formação do homem. Está escrito assim, irmãos. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, e não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente. Então, vamos iniciar hoje falando por que estamos aqui. Por que existimos? Por que nascemos? Por que fomos criados? Então, quando o ser humano pergunta o homem pergunta sobre a origem da vida, primeira coisa que ele reconhece que ele é uma criatura. Quando você pergunta, você está já afirmando que você é uma criatura. Por isso, a pergunta por que estou aqui, por que eu existo, não pode ser respondida pelo próprio homem. Ele mesmo não pode responder isso. Mas deve ser respondida ou dirigida ao Criador. Mais alto? Vou tentar aqui me aproximar um pouquinho do microfone. A Bíblia afirma, irmãos, amados irmãos, que Deus nos formou do pó da terra. E desse pó da terra, que é o barro, ele fez o homem, um boneco. E esse boneco era algo inanimado, sem vida. E Deus soprou nas narinas do homem, desse boneco. E passou a ser uma alma vivente. Gênesis 2:7. Revelando assim a soberania do Senhor, seu Criador. E o cuidado que Ele teve ao nos criar, a preparar.
Todas as coisas ele verbalizou, porém o homem ele se inclinou e formou com as suas próprias mãos. Entretanto, irmão, com a entrada do pecado no mundo, os conflitos da vida, as situações diversas passaram a fazer parte do cotidiano do ser humano, da experiência humana. Passamos a ter conflitos, divergências, questões diversas que nos inquietavam e nos levavam a, muitas vezes, ao sofrimento. E nos leva até hoje. Ninguém está isento a isso. Ninguém está isento dessas situações. Então a boa notícia é que a palavra de Deus, que é a verdade, que é inerrônea, que é o manual do homem, a palavra de Deus não apenas revela nossa origem, mas também aponta o caminho, nos dá direção para lidar com os conflitos da vida que todas as pessoas terão. Alguém aqui não tem conflitos, não tem problema? Eu acho que o silêncio aqui responde, né? Todos nós temos problemas, conflitos na vida, dificuldades. Então, essa palavra de Deus aponta para a solução, aponta para o caminho para nós lidarmos com esses conflitos, oferecendo assim restauração, direção, esperança àqueles que buscam ao Senhor. Esse final é muito importante. Então o tema que é proposto, porque estou aqui, e podemos dizer, o Deus que forma, sopra e dá sentido à vida, ele é bem necessário nesses dias, onde o homem perdeu totalmente a sua identidade. O motivo e a razão por que existe, porque faz isso ou aquilo, porque acorda. Por exemplo, por que você veio aqui hoje? Por que você acordou? Por que você está na família que está? Foi você que decidiu estar nessa família, se colocar nessa família? Então tem muitas coisas que é uma incógnita ainda, e que pessoas, isso gera um problemão na mente do homem. Nunca houve uma necessidade tão grande de psicólogo e psiquiatra. A sociedade, irmãos, está em colapso. Está totalmente alienada, perturbada, destruída, a ponto de querer ser até um animal. Os Therians, né? Não sabe mais o que é, o que está fazendo aqui. E está vivendo baseado em sentimentos. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então vivemos em uma geração que fala muito sobre a vida. Você tem que ser feliz. Você tem que fazer tudo para que você se alegre, realize os seus sonhos. Lembrando que o coração do homem, irmãos, é no coração do homem que brota todas essas circunstâncias diversas que nos tornam quem somos hoje. Seres pecadores, seres difíceis de lidar, seres com a mente totalmente deturpada, seres que pensam que são alguma coisa que na verdade, no fim, não são. E as pessoas ficam confiando em sentimentos e coração e até de palavras de autoajuda. Pessoas que vão dizer para você, você é maravilhoso, você é especial, você é precioso, o mundo não existiria sem você. E todo dia morrem pessoas e o mundo continua aí. Todo dia morrem celebridades, pessoas importantes. E aí o mundo continua como está. Agora teve uma morte que fez toda a diferença.
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Naquela época, naquele momento, era só uma morte. Era uma derrota. Vencemos. Vencemos. Como é que chamava? Fajuto, impostor. Por quê? Porque a religião da época, como a religião de hoje, não aceitava o Senhor. Então vivemos nessa geração. Mas entende pouco, elas falam de vida, falam de alegria, mas não entende, ou se entende, entende pouco o seu valor e seu propósito. O avanço, irmão, da ciência explica até como vivemos biologicamente, mas não responde por que vivemos. Não responde. O homem moderno, ele sabe medir o corpo, a impedância, né? Bota ali aquela balancinha, diz sua massa corpórea, o que é que você precisa fazer para ter um corpo saudável, etc. Mas não entende por que você está aqui, por que eu estou aqui, por que eu existo. Não sabe explicar o vazio da alma humana. A pergunta que ecoa em todas as culturas é a mesma. Qual o sentido da vida? Na Bíblia, o homem só é compreendido à luz do Criador. Calvino afirmou: é impossível conhecermos a nós mesmos sem primeiro contemplarmos a face de Deus. Então, Gênesis 2,7 nos leva de volta à origem. Porque quem quer entender o sentido da vida precisa voltar ao seu Criador. Irmãos, eu, particularmente, como pessoa, não tenho uma solução para a sua vida. Agora, Deus tem. Eu posso dar várias direções para você, mas se você não o buscar de forma pessoal, não se prostrar aos pés dele, não se render, buscar a sua face, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, entregar a sua vida para ele, tudo que eu vou lhe dizer, por mais correto que seja, adequado, não vai servir de nada. Precisa haver uma resposta. Na verdade, já que entramos, precisa haver de um novo coração. Um coração propício para poder responder ao chamado. Então, em Gênesis 1, irmãos, em Gênesis capítulo 1, ele apresenta a criação em sua grandeza. Deus vai dizer, haja luz, faça isso. Em Gênesis 2, nos mostra a criação em sua intimidade. Aqui Deus não apenas fala, como eu já disse, repito, ele age com as mãos. Não apenas ordena, ele se inclina. Medita nisso. O sol é algo poderoso. É ou não é? Algo, você não consegue chegar perto. Daqui, irmão, hoje foi muito quente, não foi, irmãos? Hoje foi quente. Deus disse, haja luz. E Deus fez e pediu para que se criasse o sol e a lua, que separasse o dia da noite com a fala. É muito poder, né, irmãos? Agora o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E ele fez. Ele moldou. Ele preparou. Este versículo, irmãos, é o fundamento da antropologia bíblica, que fala do estudo do ser humano à luz da Bíblia. Não tem como você entender a si mesmo sem compreender, sem se debruçar na palavra
e no princípio, sem voltar ao começo. Na verdade, hoje, acho que todos estão precisando voltar ao começo. Então, primeiro, irmãos, nós fomos formados por Deus. E isso nos leva a ter uma dignidade do homem. A dignidade do homem é porque o homem foi formado por Deus. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Essa palavra formou, etzan, no hebraico, ela descreve o trabalho do oleiro, que está lá em Jeremias 18, a partir do 2, diz: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Não é produção em massa, é cuidado, intenção, propósito. Você teve um propósito para ser feito. O Senhor, ele teve intenções ao fazer você. O Senhor que te formou desde o ventre, como diz lá em Isaías 44:2. Você foi formado. Ele te viu no ventre, você era algo informe. Não tinha uma forma adequada, precisa. Ele que te colocou lá, ele te formou, ele te escolheu. Você não é obra do acaso. Nós não somos obra do acaso. Não, primeiro, você não escolheu nascer. Ninguém escolhe nascer. Em Isaías 64:8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. Você não é um acidente biológico, amado. Não é. Você não é fruto do acaso. Você foi formado por Deus. Formado por Deus. Continuando no versículo: do pó da terra. Aqui está a humildade da nossa origem. Não é verdade? Todos nós viemos do pó da terra. Aí tem gente aí batendo no peito: rapaz, você sabe quem eu sou? Eu sei, é pó. Você é pó. Pode ser um bilionário. É apenas pó. E o que ele tem também é pó. Somos frágeis, limitados, dependentes. Pois ele, como diz Salmo 103:14, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Você não é mais do que isso, você é apenas pó. Então, cai bem a humildade. Cai bem ser humilde, como o nosso amado Senhor foi. 2. Animados pelo sopro divino, a dependência do homem. Primeiro, não sei se alguém está anotando, mas falamos aqui, o primeiro item foi formados por Deus, a dignidade humana do homem. E agora, animados pelo sopro divino, a dependência do homem. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. Sem o fôlego de Deus, você nem estava aqui. Eu não vou saber. Daniel, lembra daqueles soldados, aquele monte de exército que era tudo de barro? Estado, qual é o nome daquilo?
8.000 estátuas que foram descobertas, né? De um exército chinês, todos diferentes um do outro, porém sem fôlego de vida. Perfeito, viu? O pessoal vai lá, admira, tira foto, coisa maravilhosa, beleza, tudo certo. Mas é só barro. Isso era nós se nós não tivéssemos o fôlego de vida. Deus soprou o fôlego de vida e aquele boneco passou a ser um ser vivente. Quando recebeu o fôlego, acordou, levantou. Vida. A vida humana procede diretamente de Deus. Davi, mas todo dia eu acordo, todo dia eu me alimento, todo dia eu como, é Deus. Mas eu estudo, me dedico, sou altamente intelectual, inteligente. Foi Deus que te deu isso aí também. Realmente você é uma pessoa muito inteligente. E usamos uma pouca capacidade do nosso cérebro. Isso não impede você ser um pecador. Adão, que não tinha pecado, tinha uma inteligência muito maior do que a nossa. Pecou. Que não tinha o estímulo que nós temos hoje. O homem é pó, mais sopro. Sem o sopro, o corpo é apenas matéria, a existência é apenas biológica. Teve um conhecido meu, trabalhei com ele, Marcelo, o nome dele. Trabalhávamos no São Mateus, no hospital, e foi numa festa da Lab Clínica, e ele estava lá, conversei, e eu fiquei sabendo que ele tinha infartado. O Marcelo. Uma semana antes, ele foi no cardiologista. Ele fez eletro, tudo certo, exames, tudo ok, tudo o cardiologista, rapaz, está tudo, é uma criança. É uma criança. Uma semana depois ele teve um infarto. Uma semana depois infartou. Ele disse que foi sorte, mas eu creio que foi Deus. Ele estava no hospital, trabalhando, 10 horas da noite, desceu para a emergência para fazer exame, aí ele estava infartado, de lá foi direto para ser internado. Não estou dizendo com isso que você não deva fazer exames. Porque até então a clínica nossa lá precisa de clientes. Vão lá na clínica Linus. Não é isso. É bom fazer, é bom você ter o seu check-up, fazer os seus cuidados. Fazer exercício físico, meu irmão. Exercício físico, uma alimentação adequada, saudável. Né? Como diz uma senhora de 101 anos, sorrir mais, reclamar menos. Mas nada disso impede de você bater as botas. O homem não tem uma alma, ele é uma alma vivente. Você é um ser vivente. Você sabe que o homem ele tem um corpo, esse corpo ele serve para eu interagir com você, para você me ver. Eu tenho uma alma que ela também vai trazer ciência de mim mesmo. Meus sentimentos, saber que eu existo, minhas personalidades. E eu tenho um espírito onde eu vou ter comunhão com o Pai. Deus não fez nada por acaso. Porém, por causa do pecado, o espírito morreu e o homem ficou somente pecado. Somente vivendo em seus princípios e pensamentos. O homem é um ser vivo diante de Deus, consciente, relacional, responsável. Isso nos ensina que não somos apenas corpo, não somos apenas uma alma e não somos apenas espírito. Somos uma unidade criada para relacionamento com Deus. Deus criou você para se relacionar com Ele. O Senhor Deus descia à tardezinha para ter comunhão com Adão.
Eu acho que era um momento de expectativa, uma grande expectativa de Adão. Porém, quando ele pecou, Adão passou a ter medo. Vai ser um dos nossos assuntos mais à frente. Ficou ansioso. E escondeu de Deus. Se escondeu daquele que o criou. E até hoje, o homem foge de Deus. Como se fosse possível, né? Criados para a glória de Deus. Isaías 43:7 está escrito assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória. E Romanos 11:36 diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O sentido da vida, amados irmãos e irmãs, não é a felicidade humana. Lamento de dizer isso. Deus não te criou para te fazer feliz. Deus não te criou para ficar te mimando. Deus te criou para a glória dele. Você existe para a glória de Deus. Jonathan Edwards disse: o propósito final de todas as coisas é que Deus seja glorificado. A tua vida glorifica a Deus? Os teus pensamentos glorificam a Deus? O seu relacionamento conjugal está glorificando a Deus? Quatro, a queda. Vida sem Deus perde o sentido. O pecado, amados irmãos e irmãs, ele rompe a comunhão, a paz e tira o teu propósito de vida. A pessoa que não teme a Deus, que não vive para a glória de Deus, que não entregou a sua vida a Cristo, não sabe por que está aqui. Ela pensa que sabe, ela acha que sabe, porque os propósitos e desígnios que ela estabeleceu é ser feliz, se formar em tal coisa, se casar, morar no Japão, nos Estados Unidos, fazer isso ou aquilo, comprar isso ou comprar aquilo. Após adquirir tudo isso, vem novos sonhos, vem novos propósitos, vem novas coisas. E o coração do homem é insaciável. A única pessoa que pode saciar o coração do homem e resolver as demandas do homem e tranquilizar o coração do homem e fazer com que o homem tenha paz, que descanse, chama-se Jesus Cristo. É o único, mais nada. Você pode estudar, porque dizem que o mundo precisa de educação, mas o mundo hoje, que é mais educado, porém é pior do que antes. A ciência é mais elevada, porém é bem pior do que antes, onde os filhos pediam a bênção aos seus pais, respeitavam seus pais, não falavam nada que fosse desagradável na frente de seus pais. Hoje, os pais apanham dos filhos. Porque o mundo é mais educado, é mais inteligente, a ciência é mais elevada. Porém, sem Deus, nada podemos fazer. As vossas, Isaías 59:2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Desde então, o homem busca sentido. Desde então da queda, perdeu comunhão com o Pai, perdeu comunhão com o Senhor. Desde então, ele busca sentido no prazer. Aí você pode abrir o parênteses e botar o carnaval no meio, botar
samba de roda, botar festa, botar o que você imaginar. Botar as drogas, prazer nas drogas, nos entorpecentes, no álcool, nas drogas lícitas, que destrói muito mais, buscar o prazer, botar no prazer os relacionamentos ilícitos, que o que importa é se saciar, porque esses são um bando de hedonistas, né? Desejam só se saciar, fazer a sua vontade da carne dos pensamentos, como está lá em Efésios 2. Você bota aí também, desde a queda, o homem busca sentido na vida, no sucesso. Sucesso. Vou me formar, vou fazer isso, uma família equilibrada, tudo muito bom, irmão, tudo lícito, tudo certinho. Mas isso não vai te dar sentido. Não vai tirar a inquietude do teu coração. Família equilibrada, ter um sucesso na área familiar, sucesso na área profissional, sucesso na vida pessoal. Ele busca, depois da queda, sentido na religião. Porque o homem, quando pecou, junto com a sua mulher, eles perceberam que estavam nus. A primeira coisa que eles fez foi religião. Botaram lá uma folha de figueira, que é um penduricalhozinho. Será que é para que Deus não perceba que eles estavam, já que eles já sabiam que estavam nus? Então a pessoa, depois da queda, busca sentido na religião. Religião nenhuma salva. Religião nenhuma pode mudar a sua vida. Nenhuma, irmãos. Nenhuma. Porque nós não podemos viver uma religião. Nós temos que viver a vida de Cristo em nós. Amém. Jesus não te chama para viver uma religião, irmãos. Viver enquadrado em linhas retas, em coisas estabelecidas, e em pessoas te mandando, faça isso, faça aquilo, suba, senta, levanta, vai para lá, não faça isso, não coma isso. Não é isso que o Senhor veio fazer de você, veio fazer com você. Ele veio te chamar e colocou dentro de você a vida para que você tenha relacionamento com Ele e possa viver segundo os seus princípios, a qual Ele estabeleceu. Não que o governo estabeleceu, não que a psicologia estabeleceu, não que seus pais estabeleceram, mas o princípio que o próprio Deus estabeleceu e que deixou ordenado para você. E que está escrito na palavra de Deus, a qual as pessoas muitas vezes desprezam. E muitas vezes nós também. Porque conhecemos a verdade, sabemos da verdade. Aí, desculpa dizer, o Senhor disse, esse é o caminho, andar nele, a gente pega a direita, pega a esquerda. Porque eu acho que Deus está demorando a fazer isso, eu vou, né? Sara, toma aqui minha serva, usa aqui, vamos fazer logo o prometido aqui. Aí fez uma grande confusão, porque a religião só faz isso, confusão. As nossas atitudes, as nossas ações são tráfico de imundícia para Deus. Aquelas pessoas cheias de atividades, fazendo muita coisa, lá no final do Sermão do Monte, Deus chegou para ela, eu não conheço vocês. Mas Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu não te conheço, eu não mandei você fazer isso. Isso não foi ordenado por mim, não foi inspirado por mim. Eles curaram, irmãos. Se eles falaram, eles curaram. Eles pregaram, eles pregaram. E disseram que foi no nome do Senhor. Mas ouviu do Senhor a seguinte frase, eu não vos conheço. Eu não mandei você fazer isso. Agostinho declarou, o nosso coração anda inquieto enquanto não encontra descanso em Deus. E é verdade. E é verdade. Item 5, Cristo, a restauração da vida verdadeira. Jesus não apenas dá resposta sobre a vida. Você está com dúvida? Porque muitas vezes, irmãos, essa inquietude, sabe, vem do próprio cristão. Porque está olhando para esse mundo, está almejando coisas que o Senhor não vai te dar, meu irmão.
Se a nossa esperança for neste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Esse mundo está afadado ao fracasso. Ele é mau. O mundo é mau. O mundo é maligno. O mundo, irmãos, esse mundo que você está vendo, esse sistema, tudo muito bacana, legal, estabelecido, ele vai ser destruído. Jesus não apenas vai dar resposta sobre a vida, ele é a vida. Amém. Glória a Deus. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. João 10,10. Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Você quer vida? Está em Jesus. Sim, mas eu já conheço Jesus, já entreguei minha vida para Ele, não tenho vida. Então busque Ele verdadeiramente. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de qualquer jeito. É assim que está escrito? De todo o vosso coração. Sabe qual é o problema, meu irmão e minha irmã? É que nós queremos fazer as coisas de qualquer jeito. De qualquer jeito. Não queremos esforço. Não queremos, irmãos, que aquilo que nos dá prazer seja tirado. Nós queremos guardar os nossos bichinhos de estimação, sabe? E esse bichinho de estimação está fazendo mal danado a você. Tem práticas que, se eu mencionasse aqui, cada um de nós tem isso. Pecados ocultos. Eu teria vergonha. Como é que se trata isso? Arrependimento. Genuíno. Metanoia, mudança de mente. Não é só leitura não, irmãos. A letra mata. Agora o Espírito vivifica todas as coisas. É leitura, meditação, sabe? Degustar, ruminar. Ruminar, irmãos, a palavra. Não estou assim, Senhor, estou longe disso, mas uma coisa eu faço. Eu prossigo para o alvo. Não desanimar, não desistir, prosseguir. Em Adão recebemos vida natural, em Cristo recebemos vida eterna. Amém. Glória a Deus. Todo mundo vai morrer. Não sabemos lidar, irmão, com a morte. A morte não é algo natural. A morte não existia. Deus não fez a morte. O pecado fez com que a morte entrasse. Jesus, quando viu que Lázaro estava morto, ele chorou. Mas lembre-se, a morte será lançada no lago de fogo, meu irmão. Ela tem um fim. Porque quando chegou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Autor da vida, ela não pôde retê-lo. Ele não tem pecado. E você e eu fomos atraídos no seu corpo. E lá nós recebemos vida eterna. Porque Ele ressuscitou e nós ressuscitamos juntamente com Ele. Nós temos que crer nisto. Por que viver uma vida miserável se nós temos Cristo? 1 Coríntios 15, 22 diz assim: assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos são vivificados. Jesus não te fez, não te criou para você viver de qualquer jeito. Ele não fez isso para que você pudesse fazer o que você queria. E já que é assim, o mundo está como está, e você entregou a sua vida a Jesus, é uma nova criatura, cabe agora, amado irmão e irmã, procurar viver segundo os princípios estabelecidos por Ele. Mas, Davi, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Para quem está na carne, é impossível. Mas se você buscar integridade com o amado Senhor, se você pedir para o amado Espírito de Deus sondar teu coração, e você, diante de tudo aquilo que Ele vem te falando, regando teu coração com a palavra, enchendo você, avivando você, essa obra que Ele está estabelecendo em você cada vez mais,
com certeza vai ser algo fluido. Porque a obra não é sua, não é minha, a obra é de Deus. A obra é de Deus. Você não pode converter seu pai, você não pode converter sua mãe, você não pode converter seu irmão, o seu marido, seu filho. A obra é de Deus. Agora nós somos cooperadores. Nós utilizamos o quê? As ferramentas de Deus. Nós utilizamos a palavra de Deus, que é viva e eficaz, poderosa para salvar qualquer pessoa, poderosa para mudar qualquer situação. Podemos estar falando isso agora e ouvindo isso, e pode chegar uma situação terrível e você tremer nas bases. Pode acontecer, mas se você clamar lá do monte, meu socorro, se você clamar, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, prontamente o Senhor vai estender a mão, como ele fez com Pedro, como se afundou ali, prontamente. O Senhor, não, peraí, vou deixar você beber um pouquinho d'água, não, prontamente o Senhor vai socorrer você. Amém. Agora é claro que o Senhor disciplina quem ama, né, irmãos? Aí é outro assunto, mais para frente. Mas, conclusão, Gênesis 2:7 nos ensina que a vida vem de Deus. Ensina que o homem depende de Deus. Ensina que o propósito da vida é Deus. Ensina que fora de Deus a vida perde o sentido. Ensina que em Cristo a vida é restaurada. Marcos 10:45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então as perguntas que eu deixo nesse final para os amados irmãos: você tem vivido como alguém dependente ou como se fosse autônomo? Você depende de Deus ou você depende da força do seu braço? Onde você tem buscado o sentido da vida? Sua vida glorifica o Criador que formou e lhe deu fôlego? Lembre-se, amado irmão e irmã, sua vida é um presente de Deus para você. Sua vida é um presente de Deus para você. O que você faz com ela é um presente seu para Deus. Ele deu a vida para que você vivesse de acordo com os princípios estabelecidos. E sozinho ninguém consegue. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Graças a Deus por Jesus Cristo, que Ele habita em você. Ele habita em você. O Espírito de Deus habita em você. Ele está em você. Cremos nisso, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra aqui de oração. Amado Senhor, Deus soberano, Deus eterno, Deus justo. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Nós somos tão limitados, tão frágeis, porque fomos formados do pó da terra. Mas o Senhor soprou em nós. O Senhor se entregou. Tu, amado Senhor, se entregou por nós. Naquela cruz, o Senhor não estava só, amado Senhor, o Senhor nos atraiu contigo. O Senhor destruiu a nossa velha natureza. O Senhor nos deu um coração de carne, sensível para Ti. O Senhor nos avivou, deu o Espírito de Deus em nós. Hoje, Senhor, nós
Queremos te louvar por tua misericórdia. Que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos deu vida. E hoje, por causa da tua vida, nós sabemos por que estamos aqui, Senhor. Nós sabemos o sentido da nossa existência. Te louvamos, amado Senhor. Receba toda a honra e glória. Amém. Amém.